Você já percebeu como alguns doramas parecem feitos para tocar direto no coração? Como se fossem uma música que a gente não consegue parar de ouvir? Pois é, Twinkling Watermelon é exatamente isso. Mas será que ele realmente é a mistura perfeita entre música e emoção? Ou será que muita gente tá exagerando? Hoje, eu vou mergulhar a fundo nesse dorama que conquistou fãs pelo mundo, misturando viagem no tempo, adolescência, família e, claro, música. A ideia é simples, entender o que faz Twinkling Watermelon brilhar tanto e também questionar se ele realmente é tudo isso que dizem. E te aviso, até o final do vídeo, você provavelmente vai olhar para essa história de um jeito diferente. Twinkling Watermelon, lançado em 2023 pela tvN, começa com uma premissa que já chama a atenção. Eun-gyeol, um jovem com uma vida dupla, perfeito estudante de dia e guitarrista rebelde à noite. Mas o detalhe que faz toda a diferença, ele é filho de pais surdos e desde pequeno aprendeu a viver entre dois mundos, o mundo do som e o mundo do silêncio. É como se ele fosse um tradutor entre universos, carregando a música dentro de si, mas também respeitando o silêncio que define a vida da família dele. A virada acontece quando, de repente, Eun-gyeol é transportado de volta para os anos 90, onde encontra ninguém menos que seu pai, só que adolescente. Imagina isso, descobrir que seu pai, aquele homem sério e duro que você sempre conheceu, já foi um jovem cheio de sonhos, medos e rebeldia. É quase como abrir uma gaveta escondida do passado da sua família. E é aí que a magia do dorama começa a acontecer. Porque Twinkling Watermelon não é só sobre música ou sobre romance adolescente. É sobre identidade. É sobre entender os nossos pais não como figuras distantes, mas como seres humanos que já tiveram sua própria juventude. Quem nunca olhou para os pais e pensou, será que eles já foram como eu? Esse dorama pega essa dúvida universal e transforma em uma história emocionante. Mas claro, nem tudo são flores. E aqui entra o primeiro problema. Muitos doramas que lidam com viagem no tempo acabam caindo na armadilha de usar isso só como truque narrativo. Você viaja para o passado, cria algumas situações engraçadas, mexe um pouco com os sentimentos e pronto. A pergunta é, Twinkling Watermelon realmente usa bem esse recurso ou só se apoia nele para parecer inovador? A resposta está nos detalhes. Porque quando Eun-gyeol encontra seu pai adolescente, ele não só embarca em uma aventura, mas começa a entender os dilemas que moldaram o homem que ele conhecia no presente. O passado não é apenas cenário, é o campo de batalha onde nascem as escolhas que vão definir o futuro. Isso é poderoso. É como se cada música tocada pela banda Watermelon Sugar fosse uma nota que ecoa no presente, mostrando que o passado nunca está tão distante quanto a gente imagina. E falando em música, aqui está outro ponto que faz Twinkling Watermelon se destacar. A trilha sonora não é só pano de fundo, é personagem. Cada canção parece carregar uma mensagem, um estado de espírito. A guitarra de Eun-gyeol não é só instrumento, é a voz que conecta gerações. E olha que interessante, a música serve também como metáfora para comunicação. Pensa bem, os pais de Eun-gyeol são surdos, mas ele encontra um jeito de se expressar e de se conectar com eles mesmo assim. A música vira uma ponte, algo que transcende as limitações físicas. Mas nem todo mundo vê isso da mesma forma. Tem gente que acha que o dorama exagera no sentimentalismo, como se estivesse sempre tentando arrancar lágrimas. E aqui tá a crítica. Twinkling Watermelon por vezes pesa a mão no melodrama. Alguns episódios parecem mais preocupados em emocionar a qualquer custo do que em desenvolver a história com naturalidade. Quem assistiu sabe, tem cenas que quase gritam, chore agora! E isso pode afastar uma parte do público que prefere narrativas mais sutis. Outra questão importante, a construção dos personagens secundários. Embora Eun-gyeol seja um protagonista forte e cativante, alguns personagens em volta dele acabam parecendo estereótipos clássicos de doramas adolescentes. O rival arrogante, a garota misteriosa, o amigo engraçado. Isso enfraquece um pouco a narrativa, porque tira espaço do que realmente importa, o relacionamento entre Eun-gyeol e seu pai. É como se o dorama, em alguns momentos, tivesse medo de ser simples e direto, e por isso enchesse a tela de tramas paralelas que nem sempre acrescentam. Mas sabe o que é curioso? Mesmo com essas falhas, Twinkling Watermelon consegue manter a gente preso. Por quê?
porque toca em algo universal. Quem nunca quis voltar no tempo e entender melhor os pais? Quem nunca desejou ter a chance de dizer pra eles, eu sei como você se sentiu? Esse é o clímax emocional do dorama. Quando Eun-yeol percebe que, no fundo, conhecer o passado do pai é também conhecer a si mesmo. E aqui tá a cena-chave, quando a música se torna não apenas um sonho adolescente, mas a linguagem que conecta gerações. Não importa se seus pais são surdos, não importa se o tempo separa passado e presente, a música encontra um jeito de brilhar. É nesse momento que o dorama mostra a que veio. Ele não é perfeito, mas é verdadeiro. Ele não é inovador em cada detalhe, mas tem alma. O mais bonito de Twinkling Watermelon é que, no fim das contas, ele fala sobre reconciliação entre gerações, entre sonhos e responsabilidades, entre quem a gente era e quem a gente quer ser. É uma história que nos lembra que, mesmo quando o tempo parece nos separar, sempre existe algo que pode nos unir. E, nesse caso, esse algo é a música. Então, a resposta para a pergunta do título, Twinkling Watermelon, é sim, uma mistura de música e emoção. Mas não é perfeita. Às vezes exagera, às vezes tropeça em clichês, mas no geral consegue entregar uma experiência que toca fundo. Ele nos lembra que no fim do dia a vida é como uma canção, cheia de notas altas, baixas, silêncios, mas que só faz sentido quando escutada por inteiro. E agora eu quero saber, você acha que Twinkling Watermelon merece todo esse hype? Ou é só mais um dorama bonito que vai ser esquecido daqui a alguns anos? Se você curtiu essa análise, não para por aqui. Já clica no próximo vídeo que tá aparecendo aí na tela e continua comigo nessa viagem pelo mundo dos doramas.